Saudações, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje trazemos um caso de matemática financeira ou cálculo financeiro, portanto, dependendo portanto, da denominação da disciplina aí. Então, um caso, portanto, que nos foi enviado por um estudante, pedir uma ajuda. Seja bem-vindo, você sabe que aqui nós ajudamos você a ter uma trajetória acadêmica de sucesso, o ajudando a resolver os seus exercícios aqui conosco, de qualquer disciplina com os nossos profissionais. Você sabe que pode seguir a página, ou não interessa de onde está nos vendo, pode seguir para acompanhar os nossos casos. Quem sabe nós o ajudamos um dia a resolver um caso da sua escola e auxiliarmos, portanto, a ti a resolver os seus exercícios. Então, temos aqui um caso de matemática financeira. Temos aqui, portanto, eu vou ler aqui, um depósito a prazo rende 1,5% ao mês em juros de regime composto. Certa pessoa deseja aplicar a quantidade de 620 meticais durante 2 anos. Então, qual é o montante gerado por essa aplicação? Portanto, ou seja, aplicado em 2 anos, qual é o valor, o montante que terá sido gerado? Então, para entender casos de matemática financeira ou cálculo financeiro, é necessário, portanto, primeiro entender graficamente como é que pode ser representado, portanto, esses exercícios. Primeiro, temos aqui, portanto, podemos ter aqui um compasso de tempo. Este é um compasso de tempo, portanto, a começar do ano 0, segundo, ou primeiro, portanto, e segundo. Portanto, aqui no segundo, portanto, teríamos o nosso montante, que é esse que desejamos, portanto, saber. Então, um montante no ano 0 seria 620 meticais. Então, o que é que nós queremos? Queremos, portanto, um montante que pode ser gerado, portanto, nessa aplicação, portanto, considerando uma taxa de 1,5% ao mês. Observe que nós temos, portanto, um período de 2 anos. Ou seja, temos aqui uma taxa mensal e um período anual. É, portanto, essencial sincronizar esses dois dados para que estejam no mesmo tempo, ou seja, no mesmo nível. Ou a taxa passa ao ano, ou, portanto, o tempo seja convertido em meses. É isso que mais bate, portanto, na educação financeira, que é sincronizar o tempo dos dados. Então, sincronizando, podemos sincronizar, portanto, o ano. Penso que portanto, o mais simples. Portanto, de 2 anos podemos passar para 24 meses. 24 meses. Então, temos aqui a taxa mensal e, portanto, o período transformado, portanto, em mensal. Então, nós queremos um montante. Então, qual é a forma do montante? O valor a ser obtido é o capital, a famosa forma, entre parênteses, o 1 mais a taxa, e considerando que estamos, portanto, considerando o regime de juros composto elevado ao período, ao n, que representa o período. Então, o m seria igual ao nosso capital inicial, entre parênteses, o 1 mais a taxa, portanto, a taxa vamos converter, fica 0,015. Portanto, é só dividir 1,5 sobre os 100. E aí obtivemos 0,015. Entre parênteses, elevado ao período de 24. Lembre-se que nós transformamos para que as taxas tenham o mesmo período, ou seja, que tenham o mesmo período, o tempo,
com o N e a taxa. Então, disso é matemática simples, é só, temos aqui 620, entre parênteses, vamos somar 1 mais 0,015, que fica 1,015 elevado a 24. Então, isso vamos obter, portanto, o cálculo disso, podemos obter, mantemos os 620, além do manter os entre parênteses, ponto ou vezes, então vamos calcular isso, 1,015 elevado a 24, isso nos dará 1,4295. Então, isso é multiplicando 620 vezes 1,4295, vai dar um montante de, vamos usar a nossa máquina, isso dá 886,29. Então, esse é o capital que, aplicando 620 a uma taxa mensal de 1,5%, obteria. Então, se aplicar 620 em 2 anos a uma taxa de 1,5% ao mês, portanto, obtemos 886. Então, esse é o montante ganho durante uma aplicação de 620 a uma taxa de 1,5 em 2 anos, ou seja, em 24 meses. Então, é um exercício simples, básico, que um estudante trouxe aqui e o ajudamos a resolver e, portanto, colocamos o estudante ao caminho mais certo em busca de sucesso na sua trajetória acadêmica. Você sabe que pode fazer o mesmo. Envie-nos seu exercício aqui, nós os ajudamos a resolver os seus testes, trabalhos acadêmicos e auxiliamos a ter as melhores notas durante a sua formação. Você sabe que pode colocar o seu like, comentar sobre o exercício, nos seguir a partir da rede social em que está nos assistindo para ter mais acesso aos demais conteúdos e, quem sabe, obter uma ajuda durante portanto, os seus estudos em qualquer disciplina, em qualquer área.